Feliz sábado a todos. Nós estamos aqui em cima de uma mangueira no IBC. Essa mangueira já tem muitos anos, quando eu me mudei para cá já existia, obviamente, e é um lindo retrato do nosso crescimento em Cristo. Vamos falar hoje sobre esse assunto, como crescer para a nossa vida espiritual, se tornar como essa mangueira, forte, sólida, resistente aos conflitos e aos temporais que nos aguardam. Okay? Crescimento em Cristo. Até Ellen G. White tem um capítulo inteiro dedicado com esse nome, Crescimento em Cristo, no livro Caminho a Cristo, Felicidade Plena, que vamos usar hoje também. Tá? E outro livro que eu estou me baseando é o Materiais de 88, de Ellen White, também do IAG. Já tem o volume 1 e volume 2. E para mim, sabe, sempre foi, nos últimos anos, um mistério a mensagem de 1888. Foi aceita, foi rejeitada. Até a Beth também conta no nosso testemunho que ela queria saber, mas qual foi a mensagem que foi rejeitada? Qual foi a essência? Resume para mim. Não é tão fácil, mas eu quero ressaltar hoje um dos aspectos dessa mensagem de Minneapolis que foi tão difícil inculcar às pessoas ali. E vou também dar algumas ilustrações para as crianças, tá bom? Então prestem bem atenção. Eu vou tentar simplificar para vocês também essa questão. Então, Minneapolis foi uma reunião que a igreja fez para todos os seus líderes, pastores, anciãos e tal, para decidir algumas coisas teológicas. E a questão da lei em Gálatas, se é a lei cerimonial ou a lei moral, era até secundário. O principal era a essência do cristianismo. Tá? Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês verem a importância e quão dramático era. Olha só, falando para adventistas, líderes. Todos lamentam ter sido por tanto tempo ignorantes sobre o que constitui a verdadeira religião. Ó, adventistas se lamentando que eram por tanto tempo ignorantes do que constitui a verdadeira religião. Percebeu aqui quão profunda é a questão? Não era uma questão teológica horizontal, como George Knight muitas vezes retrata. Foi um debate teológico, saiu faísca, mas no final se acertou. Não, é algo vertical. Veja lá aquele meu vídeo chamado A Dimensão Vertical de Minneapolis. Luz de Deus contra as trevas, querendo impedir a chuva serôdia. Aí outro trecho aqui fala, sobre a importância de Minneapolis, fala assim, Ellen White dizendo: quão difícil foi educar as pessoas a olharem para longe de si e mais para Jesus e sua justiça. Olha, quão difícil foi educar os pastores da nossa igreja, os líderes. Ele era bem mais espiritual que hoje. Foi difícil educar para olhar mais para longe de si e mais para Jesus e sua justiça. Tá? E agora eu vou ler um trecho bíblico que está em Colossenses 3, capítulo 3, depois de Filipenses, Colossenses 3. Amém? A maioria já achou? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de onde? Que são lá de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Então, se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas do alto. A mensagem de hoje se destina, não é a qualquer pessoa que ouve, não é mesmo para qualquer adventista, mas para quem passou pela conversão. Quem de fato, você pode ser honesto consigo mesmo e pode julgar, você realmente se rendeu totalmente? Porque já é um passo mais avançado. Se fosses ressuscitados com Cristo, ou seja, foi enterrado no batismo e ressuscitado. O batismo é meramente um sinal da mudança que deve vir em nosso coração. Deve estar convertido, sepultar o eu. Então, depois de ressuscitado, para crescer na graça é necessário buscar as coisas de cima. E agora, um trecho do livro Caminho a Cristo, Felicidade Plena. No capítulo Crescimento em Cristo, e aqui o título do IAG é Crescimento Espiritual. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo.
Ó Dani, a pessoa muito preocupada com o próprio eu e minhas falhas de caráter. E agora isso, estou desesperado e tudo centrado no seu próprio umbigo. Quando isso acontece, é afastado de Cristo, que é a fonte de vigor e de vida. Por isso, Satanás empenha-se, quer dizer, esforça-se constantemente em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, impedindo assim a união e a comunhão do ser humano com Cristo. Olha só o que Satanás vai tentar fazer. O inimigo procurará usar para distrair a atenção os prazeres do mundo, Netflix, YouTube, que outros prazeres mais? Distrações, os prazeres, né? Filmes, videogames, futebol, esportes. Se ele não conseguir com isso, os cuidados, a pessoa tipo Marta, sabe? Corre daqui, faz isso, e agora aquilo lá, tem muitas coisas que fazer, hobbies, as dificuldades e tristezas da vida. Satanás vai querer usar isso para distrair a atenção de Jesus. Dificuldade, tristeza, as faltas dos outros, sabe, né? Nossa tendência em ficar observando, essa pessoa, Satanás quer usar isso aí. Ou nossas próprias faltas e imperfeições. Satanás também quer desviar nossa mente de Cristo para nossas faltas e imperfeições. Não se deixe desviar por seus ardis, por ser... O que é um ardil? É uma armadilha, não é? Tem outro sinônimo? Engano. Não se deixe desviar. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são por vezes levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas. E desse modo, afastados de Cristo, esperam alcançar a vitória sobre o pecado, deixar de pecar. 144 mil esperam fazer isso. Isso é bom? Sim, é bom esperar ter vitória, mas levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entenderam a lógica? A fonte do poder que vai operar essa transformação é Jesus. Semana passada eu dei aquela ilustração da máquina de lavar roupa. Vocês lembram? Quem estava lá, né? A máquina de lavar roupa, imagina que é isso aqui, ó, é uma máquina de lavar roupa. Dentro, crianças, coloca a roupa suja, né? Fedorenta e com cheiro corporal, CC, põe lá dentro, sujo. E agora? Já pensou se a máquina começar a olhar para dentro? Está muito sujo. É a tomada. A tomada olhar para dentro, está muito suja. Gente, olha, tem que melhorar isso aqui no meu caráter. Aquela meia lá, também, realmente tropecei de novo, caí. Vai dar certo lavar a roupa se a tomada ficar olhando para dentro? Não. Ela só vai funcionar, vai lavar a roupa se a tomada olhar para onde? Na tomada, lá para a parede. O plug só vai dar certo se ele olhar para a tomada lá na parede. Aí vai começar a funcionar. Nham, 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 nham. E lavar roupa. Aí dá certo. Sem se preocupar com o seu próprio caráter. Não se focar, ok? Tudo isso, essas distrações, nos desviam da fonte do poder. Ó, eletricidade. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo. Profundo isso, né? Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo. E confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Olha como ela é enfática, né? Porque isso aqui, gente, a mensagem de justificação pela fé é uma coisa difícil fácil de aceitar teoricamente, mas é muito difícil de manter. Muito obrigado. É muito difícil de manter isso perante os olhos, porque sempre tem a nova tentação de ver e falei isso, desculpa Deus isso, e de perder o foco. Diga como o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
repouse em Deus. E lembre-se que eu falei quem que é o público-alvo dessa palestra. É quem está realmente, muitos que são realmente conscienciosos, ok? Não estou pregando para as pessoas que estão levando a vida do adventismo aí com a barriga, oba-oba, não. Ou seja, esse repouso e ficar tranquilo não é ficar tranquilo em seus pecados, mas é ficar tranquilo se você é consciencioso e deseja realmente viver para Deus, tá? Repouse em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou. Lembra? Guardará o meu tesouro. Entregando-se em suas mãos, ele fará com que você se torne mais do que vencedor por aquele que o amou. Você não deve, pois, olhar para si mesmo, nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu. Centralizados. Ellen White tem outros textos também que falam sobre a importância de nós estarmos conscientes de nossas faltas, sim. É importante nós conhecermos a nós mesmos e sabermos realmente, esse aqui é uma falha que eu devo trabalhar com a luz de Deus. Porém, não centralizados no próprio eu, não focalizados, mas em Cristo. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Por exemplo, de manhã, eu estou lendo o livro Desejado de Todas as Nações. Eu comprei um capa dura recentemente para eu começar a estudar. Eu até vi aquele testemunho do irmão que mora lá nos Estados Unidos, que ele contou que ele começou a acordar às 4 da manhã. Vocês viram esse vídeo também? E ele começou a ler o Desejado. Porque de manhã nós nos saciarmos com a semelhança de Cristo. Ele é o nosso modelo. Então pensar em Cristo assim durante o dia, ter versos bíblicos cantados, música e Bíblia. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter, Cristo em sua abnegação, especialmente as cenas finais, né? Far-nos-ia bem. Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. Amém? Esse é o tema principal. Sabe, nós corremos o risco sério de ser como as pessoas que estiveram lá em Minneapolis e falaram tanto em lei, em regras, em Ellen White, e Ellen White também condena isso aqui é pecado. Isso tem o seu lugar e é correto, porém não deve ser o nosso foco, não deve estar em primeira linha. Jesus Cristo é quem vai dar a transformação. A Bíblia diz assim, Hebreus 12, verso 1 e 2. Vamos lá abrir a Bíblia? Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado, deixar de lado o pecado, vitória sobre o pecado, amém? O pecado que tão de perto nos rodeia, sim, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas em tudo isso fazendo o quê? Verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Autor de nossa fé, a gente entende bastante, né? Ele é o autor, ele que começou tudo, ele nos amou primeiro. Mas muitas vezes, Dani, nós nos esquecemos do que significa consumador, ou melhor em inglês, finisher, terminador de nossa fé. O que é dizer que Deus é o terminador de nossa fé? É o aperfeiçoador, é o que vai concluir e arrematar. Tá? Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Vamos cantar? Quem conhece? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. É uma promessa muito valiosa, não é? Nós podemos estar tranquilos, não precisamos estar ansiosos.
falta isso, falta aquilo, e eu acho que não sou tão santo ainda para ser 144 mil, sabe? E aquela citação que você recebe no WhatsApp dizendo é mais um tapa na cara assim, e parece que você vai desanimar por dentro. Mas nós podemos estar tranquilos, tendo por certo para quem foi ressuscitado com Cristo, entende? Para quem passou por essa experiência de conversão. As boas novas de Minneapolis. As pessoas ali estavam pregando bastante lei, tá? E é importante a lei, obviamente, mas é preciso que haja essa libertação, e é o que Jones e Wagner pregaram bastante, tá? Ellen White diz lá em Primeiros Escritos 269.2: sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. É a nossa tomada. Tá? Então, a questão do legalismo, nós podemos estar sendo legalistas sem sabermos. Na teoria, a gente aceita que é pela fé, justificação pela fé, não, é pela fé, sem obras, tal. Mas e na prática mesmo? Será que nós temos enfatizado esforço, nosso esforço, sabe? Então, lá em Minneapolis, isso aí foi libertador para eles. Tá? Vamos abrir lá em Romanos 8, versos 1 e 2. Olha só, esse aqui foi um dos trechos que foi alterado nas Almeidas convencionais. Se você tem uma Almeida e revista corrigida, Almeida atualizada, está errado, está faltando uma parte, a segunda parte do versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte aí está faltando. Qual que é a condição? Para você estar tranquilo, não é só nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, lá no verso 5, pulando, depois você lê todo o trecho, no verso 5 fala o que é andar segundo a carne, segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito nas coisas do Espírito. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, ou seja, conversão, e que ficam pensando nas coisas do Espírito, que ficam se alimentando, contemplando as coisas do Espírito. Então, dessa forma, nenhuma condenação há. Tá? Depois você lê todo o trecho. Romanos 8 é o capítulo que vem depois de Romanos 7, que é o dilema, a impotência do pecador por si mesmo de alcançar a justiça. Miserável homem que sou e tal. Mas em Cristo, que é o capítulo 8, há a vitória, a justificação em Cristo. Amém? Crianças, agora para vocês uma historinha, uma ilustração, uma lição do dia a dia. Vocês sabem que eu pintei a minha casa de rosa, olha lá, ó. A casa não está meio rosinha? Só que eu percebi que depois de um ano que eu pintei de rosa, ela ficou mais clarinha, ficou mais branquinha. Né? Quer falar alguma coisa? Levantou a mão? Não. Ó, a casa está ficando mais clarinha, sabia, Dani? Daqui uns 10 anos, se eu deixar assim, ela vai estar branca. Por quê? Porque o sol bate na casa e ela fica o quê? Desbotada, se chama. Ou a roupa fica também, se eu deixar muito ao sol, começa a ficar clarinha, começa a ficar quebradiça e rasga. E a nossa casa está ficando mais e mais branquinha. Por quê? Porque bate o sol nela. Ela fica mais clara, mais clara. A luz do sol também não é clarinha? É amarela, branca, né? Então a casa está ficando cada vez mais igual ao sol. Porque o sol bate nela e a casa fica mais parecida com o sol, mais clarinha, mais clarinha. Então, a casa, ela é transformada, ela é mudada por bater nela o sol. E quem é o sol da justiça, ela diz em Malaquias? Deus é o sol da justiça. E nós somos transformados pela contemplação. Olhando, justiça é justamente isso, ser justo, ser limpo, sem nenhuma condenação. Tipo com a roupa branquinha.
Quem tem roupa branquinha, seu caráter puro, sem nenhum pecadinho aqui, é justo. Por quê? Porque Deus deu a sua justiça. Deus me deu a sua justiça. Ele me falou, você está perdoado, é a justiça imputada, e agora eu vou te dar minha roupa branca. Ó, é roupa branca aqui para você, vou dar sabão, tudo bem? É a justiça comunicada, é a santificação. Por isso, justificação pela fé. Mesmo que eu não sinta que eu estou sendo justificado, mesmo que eu não sinta que eu estou puro, mas é pela fé. Ok? Mesmo que eu não sinta, é pela fé. A diferença entre fé e sentimentos. Ok? Se alguém de vocês quiser fazer uma colaboração, é bem-vinda. Vocês lembram a ilustração da videira? Jesus é a plantinha de uva. E quem que é o agricultor? A pessoa com a enxada lá? É Deus o Pai. E Jesus falou assim, ó, o meu pai é o agricultor. João capítulo 15. E eu sou a videira. E nós somos o quê? Somos os galinhos. Nós somos lá a pontinha. Lá atrás, crianças, tem algumas plantas de uva lá. Depois a gente pode ir lá ver se já tem uva dando. Tá? Estou vendo ela daqui. E Jesus falou assim, ó. Já comeu? Isso. Então, para dar uva, o que tem que estar? Tem que estar ligado. Para essa árvore que dá manga, ela tem que estar ligada com o tronco. Se eu cortar um galho desse, na hora não vai ter nenhuma diferença lá em cima. Mas depois de uma hora as folhas vão começar a fazer o quê? Ó? Murchinha. E ó, essa folha seca aqui embaixo no chão, ó, ela estava viva há 1 ou 2 semanas atrás. Só que ela foi cortada, caiu e agora está marrom. Mas se ela tivesse ligada aqui na árvore, ela estaria verdinha, suculenta, bonitinha. Então, do mesmo jeito que a folha, que a manga, que a uva tira o seu suquinho da árvore, da plantinha, assim nós devemos nos apegar a Cristo, segurar em Jesus, pegar dele seiva, olhar para Jesus, né? Olhar para Jesus, olha que bonitinho, e ficar se alimentando de Jesus e dele receber pela fé a força e a perfeição de seu próprio caráter. Uma manga bonita, vermelhinha, amarelinha, suculenta, saborosa, cheirosa e a perfeição de seu caráter. A folha, o galho, talvez vai falar, gente, mas como é que eu inventei essa manga? Isso aí não fui eu que tive essa ideia. Vem lá da árvore, vem da raiz. É um mistério. Jesus Cristo é a planta e nós podemos dar frutos em Cristo Jesus. Sim. Tem a câmera? Então, uma outra coisa que é interessante do exemplo da folha é que a folha, nós olhamos assim para todo esse verde que tem aqui em volta e vemos só verdes. Mas depois que elas caem e secam, nós vemos várias cores, não é? Cada folhinha tem uma cor diferente, mas esse verde que aparece é só quando ela está ligada na árvore, que é a clorofila que vem da árvore que dá essa cor para ela. Quando ela não está ligada à árvore, aí ela mostra quem ela era, assim, e fica essa coisa sem graça. Quando nós estamos ligados em Cristo, nós ficamos iguais a Ele. Nós recebemos essa clorofila de Deus aí e começamos a... Se estivéssemos separados, seríamos cada um de um jeito. Cada um uma coisa seca e espalhada, diferente, mas é quando mostra o nosso próprio eu. Né? Mas ligados a Cristo, nós temos assim, verdinhos e vivos. Exato, muito obrigado. Então, olha só, Ellen White diz, para que através da justiça de Cristo, a humanidade pudesse participar da natureza divina. A justiça de Cristo é essa união, tá, que acontece. Agora, vamos abrir a Bíblia em Lucas 11:35. Eu vou pedir Lucas 11:35. Muito obrigado. É um texto que não é muito bem compreendido, está lá nos Evangelhos, porém, muita gente passa batido. Lucas 11, começando do verso 34. A candeia do corpo são os olhos.
Quando, pois, o teu olho for simples, quer dizer, limpo, puro, bem ajustado, bem afinado, calibrado, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, quer dizer, não bem ajustados, olhando para as suas próprias faltas e preocupado, olhando para os prazeres do mundo, olhando para as faltas dos outros, então o teu corpo será tenebroso. Não vai funcionar a máquina. Cheio de trevas vai ser o resultado. Vê então que a luz que há em ti não sejam trevas. Um pouco misterioso isso, né? Mas se você tem essa luz da verdade presente e quer vencer, e nesse afã perde a Jesus de vista e fica preocupado com as ondas. Gente, as ondas estão muito altas e a tempestade, coronavírus, crise. E ele deixou de olhar para Jesus e o que começou a acontecer com Pedro? Porque ele perdeu Jesus de vista. Ou seja, aí a vida espiritual vai dar certo, vai andar sobre as águas, vai ter vitória sobre o pecado. Conquanto Pedro esteja olhando para Jesus. Entenderam a mensagem? A teoria é fácil, mas depois, no dia a dia, a gente começa a desviar o foco e não ter mais essa justiça imputada e comunicada. Estando em Cristo não há condenação. Nós não precisamos ficar ansiosos. Será que eu estou salvo? Lembra que quando Israel falou assim, será que Deus está conosco? Isso aí foi uma provocação para Deus. Ele ficou irado, porque eles perguntaram, será que Deus está conosco ou não? Sim, Vana? Quando você fala assim, para a gente não se preocupar com o pecado, a minha preocupação, olha, eu estou perdido, eu reconheço a minha culpa e eu estou perdido. Só que ao mesmo instante, nós temos que lembrar que nós estamos no dia da expiação. Nós temos que nos esquadrinhar, nós temos que realmente procurar onde há esse pecado, porque no dia da angústia de Jacó, Ellen White diz que se nós estivéssemos ainda com pecado, nós não iríamos aguentar. Porém hoje, quando a gente esquadrinhar o nosso coração, nós temos que saber que há alguém potente que veio aqui à Terra para resolver esse problema. Ontem mesmo foi a gente lembra, né, de como que foi tudo isso que Jesus passou. E é importante a gente lembrar, ele passou tudo isso para resolver os meus problemas. Exatamente, isso é muito importante, eu quero enfatizar, tá? E eu estou aqui pregando nesse momento para nós que já temos essa consciência que nós estamos no dia da expiação. Nós não vamos receber o selo de Deus se nosso caráter tiver uma mácula ou ruga. O que eu estou falando aqui é o segredo para tirar essas máculas e rugas. Como é que vai ter a energia, a força para limpar essas máculas e rugas? Olha só, quão difícil foi educar as pessoas a olharem para longe de si e mais para Jesus. Então, todos lamentam ter sido por tanto tempo ignorantes sobre o que constitui a verdadeira religião. Vocês então entendem por que Minneapolis foi uma libertação para eles? Foi uma boa nova. Para pessoas que já há tantos anos já estavam vivendo e já tinham Ellen White por muitos anos, por décadas, mas estavam desnorteados, não estavam com o foco certo. Tá? Bom, mais aqui uma ilustração. Crianças, para vocês, ó. Aliás, tudo é para vocês, mas o chamariz aqui. Chamariz, olha só. Separados de Cristo, somos como um círio não aceso. O que é um círio? Alguém sabe? Não. Círio. Bom, mas o importante agora também, ó. E como a lua quando tem a face voltada para o lado contrário ao sol. Vocês viram a lua ontem à noite? Lua um pouquinho mais que cheia já é minguante. Desculpa aí. Mas ela já passou da lua cheia e agora a lua está ficando minguante, quer dizer, ela só nasce lá para as 8 da noite, 9 da noite, depois de amanhã às 10 da noite. A lua minguante fica nova quando fica inteiramente escura. Lua cheia
toda clarinha e a lua nova é a lua escura. Separados de Cristo, somos como a lua voltada para o lado contrário do sol. Não quer o sol, então fica escuro. Não temos um único raio luminoso a lançar sobre a treva do mundo. Ao volver-nos, porém, para o sol da justiça, ao nos pormos em contato com Cristo, a alma inteira é iluminada com o brilho da divina presença. A lua, quando ela se volta para o sol e reflete sobre a terra a sua luz, aí fica a lua cheia de luz. E é como essa luz que o irmão leu, vai ficar toda luminosa e assim vai poder iluminar o mundo. Tá? Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Olhando para Cristo, vamos ser transformados e vamos poder refletir a sua luz. Deixa eu ver mais alguns trechos aqui. Satanás aponta os seus erros cometidos e procura fazê-los crer que, dessa forma, se separaram a si mesmos de Deus. Ellen White. Anjos maus procuram de todas as formas desanimar os que lutam pela vitória sobre o pecado. Ok? Viu para quem é a mensagem? Quem luta pela vitória sobre o pecado, Satanás quer desanimar. Acho que não vai dar. Não estou tendo progresso. Não vejo progresso em mim mesmo. Esses anjos exibem diante deles a sua indignidade. Aí se compara com fulano, que é um pregador, que é conhecido, com aquela mulher de Deus e se sente indigna. E apresentam seu caso, Satanás apresenta o seu caso como sendo sem esperança. Igreja Remanescente 64.4. Tá? Todo aquele que prevalecer das provisões de misericórdia que foram feitas e se apropriar dos méritos da vida de Cristo, ó, a palavra-chave, apropriar-se. O que é apropriar-se? É pegar para si, eu tomo, eu peguei, eu me apropriei, é meu agora. Se apropriar dos méritos da vida e morte de Cristo. Não é só a morte, não é só o seu sangue, é a sua vida também. Eu me aproprio dos méritos de sua vida. Ele viveu assim, ele foi puro assim, agora é meu. Eu tomo para mim, eu me aproprio dos méritos de Cristo. Essa pessoa tem no arco-íris do concerto uma bendita certeza da aceitação do Pai. Quando vem um arco-íris bonito aqui, inclusive quando eu vim comprar esse sítio aqui, foi um pequeno sinal que eu acho que não contei para ninguém ainda aqui fora, foi que depois da primeira vez que eu vim só ver o sítio, nas 3 próximas vezes que eu vim já com intenção, com outro olhar, né? Acho que isso aqui vai ser nosso e tal. Nessas 3 vezes teve arco-íris no céu. Quando eu voltei, na volta, assim, eu vi arco-íris, arco-íris, arco-íris. Isso aí também inspirou um pouco o logo do IBC. O arco da promessa, o arco da aliança, que é fé e obras misturadas, sol e água. Crianças, vocês sabem como é que funciona o arco-íris? Deixa eu explicar rapidamente, porque lá na Suíça, quando eu estudei engenharia, eu estudei isso aí também. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, como é que funciona um arco-íris? Quando é que aparece um arco-íris? Por que não tem um arco-íris agora lá no céu? Ah, eu queria arco-íris, por que não tem? Sabe quando que acontece arco-íris? Quando está chovendo e quando está sol juntos. Chovendo e o sol batendo. Aí já pode saber, gente, vai ter um arco-íris então. Aí pode começar a olhar. É sempre o lado contrário do sol. O sol está ali, então o arco-íris vai estar ali. Tá? E aí, o sol vem, o raio do sol vem voando, bateu no pingo de água. O pingo de água é como se fosse um pequeno espelho, porque a água, se você olha para a água assim, num lago, você se enxerga, não enxerga? Você, é tipo um espelhinho, não é? Quando o sol bate na água, uma parte volta e outra parte continua. O sol vem voando, o raio do sol, né? A luz vem voando, bate aqui no pingo e volta. Só que quando ele volta meio que aberto assim, porque dentro do raio de sol
tem muitas cores e todas as cores juntas formam um branco. Então dentro do branco tem vermelho, amarelo, verde, azul, roxinho, está tudo lá dentro do branquinho. Se você mistura tudo e dá branco. Quando ele bate no pingo, ele se abre e forma as cores, vermelho, azul, amarelo. E a gente vê, ó, aquela gota lá está refletindo o vermelho, aquela gota lá está refletindo o azul. Então tem que ter os dois, o raio de sol e a gota, os dois juntos. O raio de sol é como se fosse a justiça de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Deus, e bate no pingo, que é nossas obras, nossa colaboração com Deus. Misturado, fé e obra, vai funcionar. É como o durepoxi, sabe o durepoxi? Você pega a massa marrom, escura, cinza, e a massinha branca. Aí você mistura aquela massinha lá, a gente fez essa semana, né, Lucas? E aí deu lá e depois de um dia fica durinho. Porque misturou o branco com o preto. Mistura a graça de Cristo com o nosso esforço. Tá? Então assim vamos ter o crescimento, vai dar certo. Temos o arco-íris do concerto da bendita certeza da aceitação do Pai. Amém, gente? Então, a minha mensagem é de esperança. Você que está lutando para obter a justiça, a justificação, está desesperada, ansiosa com respeito ao seu próprio estado. Ânimo, tranquilidade. Não foque seu olhar em Cristo. Assim, foque seu olhar em Cristo, não em si mesmo. Ó. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo. Repitam comigo. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo. De novo. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo. E confie nele. E confie nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida, esqueça seus temores. Abandone a dúvida. Solta ela e larga lá para lá. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Repitam comigo, os dois. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. De novo. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. E aí diz, repouse em Deus. Só que não é para ficar indolente, assim, oba, então tá tudo bem. É para pensar constantemente em seu amor e na beleza e perfeição do seu caráter. Ou seja, largar uma coisa para pegar a outra. Compreenderam? Então, contemplando o seu caráter, se esforçando sim, mas com foco em Jesus, olhando, tal, imitando, tentando imitar, vencer como Cristo venceu. Você viu o foco ali em Laodiceia? Apocalipse 3, verso 21. Ó, Apocalipse 3, 2, 1, cabum, vitória. Qual que é o segredo? Aquele que vencer como Cristo venceu. Os dois misturados. Não é aquele que vencer o pecado vai receber um lugar no meu trono. Não fala isso, é vencer como Cristo venceu. Ele é o modelo, ele é a nossa força, ok? Então são boas novas. Eu recomendo você que se identificou com essa mensagem a estudar realmente por que Minneapolis foi tão boas notícias para eles. Porque eles estavam tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam orvalho nem chuva. Por quê? Porque Davi tinha falado uma maldição sobre os montes de Gilboa, porque lá foi que morreu Saul e Jonatas. E ele falou, maldito seja esse monte de Gilboa. Não cai nele nem chuva, nem orvalho. Acho que 1 Reis 1, se não me engano. Então, a igreja, nossa igreja, nós estávamos tão secos porque nós pregávamos muito a lei, obras, vitórias sobre o pecado, abandonar o pecado, isso, aquilo, nosso dever. Está seco. É como um sermão sem Cristo, é como a oferta de Caim, sem a ovelha. Então, para eles foi tão central isso,
uma nova dimensão da religião. Eles eram ignorantes no que constitui a verdadeira religião. E o livro Caminho a Cristo, para mim, tem sido assim também um manual para ver o passo a passo. Quando eu percebo que alguma coisa não está funcionando por semanas, não está encaixado, alguma coisa, estou ansioso, estou preocupado, eu vejo lá no Caminho a Cristo aonde que eu estou errando. É como se fosse a minha farmácia. Aonde que estou errando? Alguma coisa. Aí começa com o amor de Deus, não, isso aqui realmente eu aceito, tá? Próximo capítulo. E aí, é aqui que eu estou falhando. Tá? O Caminho a Cristo, por isso não é à toa que é o livro mais vendido de Ellen White, porque não é só questão evangelística para distribuir aí como folha de outono, que é bom também, mas serve de manual para nós. Tá? A manutenção é importante. Se eu não fizer manutenção no trator, no carro, o que vai acontecer? A gente tem que estar sempre focado. Será que minha vida está boa, né, com Deus? Maravilha, então. Que Deus nos abençoe, que a gente possa manter o foco e termos a santificação operada. Filipenses 2,13. Operai a vossa salvação, porque é Ele quem opera em vós o querer e o efetuar. Os dois, Ele faz em nós. Tá? É como nós apertarmos o botão de um elevador, só que essa força que eu empurrei aqui, 2 newtons, para dentro e fora, é isso que vai puxar o elevador para cima? Não é a minha força. Eu só vou operar, eu só vou dar autorização, pedir a Deus, fazer nossa parte, colaborar com Deus, mas é Deus quem vai dar força para subir, para chegarmos ao céu. Amém? Vamos então orarmos a Deus e ajoelhados, deixa eu ver se eu posso pular aqui. Você me pega ajoelhado, né? Senhor Deus, muito obrigado porque no sangue do Seu Filho há poder para vencer todo pecado, para nos purificar de todo pecado. Senhor, ajude-nos, por favor, a manter o olhar voltado para o terminador de nossa fé. Não somente o autor, o originador, mas também o terminador, o que vai aperfeiçoar. Tu por nós. Muito obrigado, Senhor. Queremos estar em Cristo. Ajude-nos a esquecer nossos temores. Se há pessoas aqui conscienciosas e que querem viver para Ti, estão desanimadas em seu íntimo, na luta para obter a justiça, que Tu nos dês essa justiça de graça, é um presente, a Tua graça misericordiosa. Muito obrigado por essas boas notícias de Minneapolis. Louvado seja o Teu nome, que nós possamos permanecer em Cristo agora, olhando para Jesus como Pedro e não nos desviar a atenção. À medida que chegam mais crises, crise econômica, colapso aqui, más notícias ali, ajude-nos a ser como Maria, assentada aos pés de Cristo. Em nome dele que oramos. Amém.